Parabéns a você, participante deste clube de leitura. Nós, neste projeto, alcançamos agora a proposta de efetuarmos a leitura do capítulo número 6 do livro A Ciência do Bom Viver. Esse capítulo ele é curioso porque ele fecha a primeira sessão aqui do livro, onde nós já pudemos identificar algumas informações aí sobre saúde em todos os seus aspectos, tanto físico, mental, espiritual, emocional, social. Diversas circunstâncias já tivemos condições aí de termos uma apresentação rápida sobre isso. O capítulo 6 ele tem um título que fala Salvo para Servir. E ao você começar a leitura desse capítulo, você vai se deparar com uma experiência de Jesus e os seus discípulos, registrada em Mateus 8. Vai te trazer a lembrança a experiência de Jesus e os endemoniados ou lunáticos ali da região de Gadara. Você conhece a história e você sabe que ao se depararem com Jesus, eles foram libertos, mas os espíritos maus, foram ali, no caso, permitido entrarem nos porcos. Os porcos se jogaram ali, todos eles morreram e as pessoas daquela localidade optaram por dar mais valor ao prejuízo que tiveram com relação à perca dos porcos do que valorizar a libertação que Jesus proporcionou àqueles dois personagens. O livro vai te incentivar a leitura focando um aspecto importante referente ao testemunho. Depois que esses personagens foram libertos pelo poder da palavra de Jesus, eles foram convidados a serem testemunhas e a transmitirem as boas notícias do Evangelho às pessoas que estavam ali também na região e em outras circunstâncias. O que nos chama a atenção na introdução desse capítulo é exatamente isso, como o ser humano chegou ao ponto de preferir dar mais valor à perda de porcos do que valorizar uma libertação e praticamente um milagre efetuado ali por Jesus. O capítulo 6 ele avança um pouquinho e diante deste cenário, onde as circunstâncias apontavam para algo que poderia impedir a pregação do Evangelho, Jesus transformou essas circunstâncias e as testemunhas ali foram importantes para cumprir o propósito e a missão que Jesus confiou a cada um deles. O capítulo ainda apresenta duas outras partes interessantes, uma que fala sobre louvor para sempre. E aqui existe, nesse trecho do capítulo, uma frase conhecida por todos nós que diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. O foco desse capítulo é nos incentivar a cada dia, no nosso dia a dia, a sermos testemunhas de Jesus, pois o Evangelho não pode ser guardado em segredo. Este é o grande apelo do capítulo 6 deste livro. E é com este apelo que nós chamamos a sua atenção e incentivamos a você a poder participar e ser o leitor aqui deste capítulo para esta semana. O Evangelho de Deus não pode ser secreto, mas sim ele deve revelar a Cristo a todo mundo. E o capítulo se encerra com uma parte que fala de graça recebestes, de graça dai, e aí então o conselho para transmitirmos aos outros aquilo que nós recebemos de Jesus. E o capítulo termina com a promessa já conhecida por nós todos, Mateus 28, verso 20, termos a promessa da companhia de Jesus conosco até o fim dos tempos. Companhia de Jesus conosco, nos habilitando e nos incentivando a promover um testemunho de Jesus às outras pessoas, às pessoas que nos cercam. Que o Senhor abençoe a cada um dos leitores que estão aceitando esse desafio e esse plano de leitura deste livro para este ano.